Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. O nosso bate-papo de hoje é com o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Álvaro Fachin. Seja muito bem-vindo, Álvaro. É um prazer recebê-lo com a gente. Prazer é meu, agradeço demais o convite por estar aqui e poder compartilhar um pouco de como está a pasta, né? A trajetória de vida até chegar aqui, mas vamos lá que eu creio que hoje vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Para começar, secretário, vamos falar exatamente sobre isso mesmo, né? Sobre a sua trajetória de vida até chegar aqui, né? À frente da secretaria. A gente sabe que é uma pasta, né? Que comanda outros ambientes. É uma pasta cheia de desafios. Conta um pouco pra gente, você que tem várias formações também. Tem um currículo invejável, gente. Ele tem formações, né? Em vários, principalmente professor universitário, agrônomo. Então, ele tem um currículo bem invejável. Conta pra gente um pouco como que tudo isso ajuda você à frente dessa secretaria tão importante. Bom, no caso, eu comecei a minha carreira estudando, a primeira formação que eu tive foi em Engenharia Agrícola e Ambiental. Formei aqui, na época era a Universidade Federal do Mato Grosso, depois ela teve a transição para a UFR. Quando eu fiz a minha primeira formação, depois eu acabei realizando o curso de graduação em agronomia, por ser correlatado, né? Mas sempre gostei dessa área de atuação na parte ambiental. O Estado ele é muito forte na parte agrícola, então eu trabalhava com consultoria também nessa parte, tanto na parte ambiental quanto também na parte agronômica, mas também me desafiei aí para a carreira universitária, né, como professor, também teve um período que eu estive como coordenador de curso também, mas sempre gostei muito dessa vida docente. Realizei também a graduação em Engenharia de Segurança, e recentemente finalizei o meu mestrado em meio ambiente e desenvolvimento regional na Uniderp de Campo Grande. Então, veio muito a somar com a pasta que eu atuo hoje, porque à frente da CEMAP, né, cuidando tanto da parte de meio ambiente quanto de agricultura, e hoje, né, já também o CIBEAR, que faz parte, Centro de Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis, ele teve essa transição, né, em março e veio para a pasta do meio ambiente. Então, tudo isso veio agregar. E também estou finalizando ali minha graduação em administração. Assim, não sei como que eu arranjo muito tempo para poder estudar, mas no caso foi Impressionante. um período bem longo. Não sou daqui de Rondonópolis, eu nasci no Paraná, em Paranavaí, mas eu vim para o Mato Grosso muito novo, vim para cá em 98. Eu morava em outra cidade, morava no município de São José do Povo, e quando eu vim para cá foi em 2005. E dali para em diante aí foi crescendo e já não me vejo fora dessa cidade. Cresci, me desenvolvi, conheci a minha esposa aqui, tenho minha filha que nasceu recentemente, assim, tá com 1 ano e pouquinho, né? Ela tá com 1 ano e 3 meses, então além do desafio de estar à frente à pasta, também o desafio de conciliar isso com a paternidade ali, a vida dentro de casa no decorrer do dia a dia. Não, a gente sabe que não é fácil, né? E é exatamente por isso que a gente tem esse bate-papo aqui, né? A gente tem esse espaço no nosso portal, justamente para o pessoal de Rondonópolis, a população, conhecer quem está à frente da secretaria, né? Quem está fazendo todo esse trabalho, porque é importante a pessoa conhecer tanto o secretário como a pessoa humana que ele é por trás de todo esse trabalho. E a gente sabe que a secretaria que você hoje, a secretaria que você assume hoje, né? Que está aí já há alguns meses de gestão, a gente sabe que já tem um trabalho já por trás de tudo isso. E é uma pasta bastante burocrática, com bastante desafios. Conta pra gente um pouco sobre esses desafios, os primeiros desafios que você pegou ao assumir essa pasta. Olha, quando eu assumi a pasta, vamos elencar um pouco, porque assim, são alguns braços diferentes, agricultura, meio ambiente e tem o CIBEAR, né? Apesar de que eu tenho grandes parceiros que me auxiliam nisso, que lá na agricultura a Catiene, né, que é minha secretária adjunta, e os demais superintendentes que lá estão, também no CIBEAR o Dr. Tiago Meirelles, que ele está à frente lá como superintendente, e toda a equipe do CIBEAR. E também tenho lá a minha equipe que atua no meio ambiente. Então, assim, dentro
por exemplo, no meio ambiente, era uma pasta extremamente burocrática, que você lida constantemente com tantos empresários na cidade que querem desenvolver, que querem investir, empreender, então todo tipo de licença ali que tem um empreendimento, seja ele dispensado de licenciamento, seja ele licenciável, passa por ali. Então, todo esse processo é tramitado dentro da secretaria, caso ele seja licenciado no município, senão ele faz o licenciamento dentro do estado, mas em alguma dúvida que o munícipe tenha, a gente faz a orientação específica para ele. A primeira coisa que o prefeito, né, quando ele fez esse convite, e que está no plano de governo dele, é que nós pudéssemos o quê? Reduzir esse tempo médio que tinha de transicionar os processos dentro da pasta. Pelo menos para nós, eu vou falar de uma forma até um pouco mais informal, Sim. era incabível você uma pessoa que quer empreender, você demorar um prazo de 4, 5 meses para poder você conseguir tirar uma licença. Então a gente É primeiro inviável, é né? inviável, porque a A pessoa pessoa que está precisando, isso, né? E assim, quando você pensa em empreender, você já pensa quais são os gargalos que você teria dentro disso. E quando nós iniciamos, mais ou menos era esse processo. Então eu fiz uma triagem junto com a equipe, fizemos o levantamento dos superintendentes, as pessoas, analisamos os pontos frágeis dentro da secretaria e começamos a triar qual seria a melhor rota para o desenvolvimento disso. Então hoje nós pegamos uma secretaria que estava muito atrasada nos processos e que literalmente zerou a olha que coisa fila. boa, gente. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Zerar a fila de licenciamento. Então, a pessoa que hoje ela quer empreender, ela precisa tirar uma licença, automaticamente ela vai ter lá, caso não haja nenhuma pendência de documentos, em média, de 5 a 7 dias está lá a licença dela emitida. Agora, caso haja uma pendência, a gente já também informa, foi até engraçado esses dias atrás, uma pessoa falou, eu preciso tirar minha licença. Falou, olha, ontem mesmo já foi enviado, eu olhei nos registros, ontem mesmo já foi enviado o documento, o ofício pendência, que a gente fala, dos documentos que faltaram ao protocolo. A gente fica no aguardo para já dar o start nisso. Então, assim, a secretaria está bem acelerada nesse sentido, estamos ainda fazendo algumas adaptações para melhorar cada vez mais, e isso vem dentro do plano de governo do prefeito, né? Cláudio Ferreira, ele deu total liberdade, eu digo não somente para mim, mas para todos os secretários, né, para fazer a atuação, e essa autonomia que ele nos dá, essa descentralização, né, para poder tratar dentro das pastas, acelera muito. No que diz respeito, por exemplo, processos de solicitação de PRAD, ou até mesmo de laudos ambientais, eram assim, eu fiquei até pasmo, porque eram 6 meses, às vezes, para sair um laudo. Nossa. Eu falei, gente, a pessoa precisa do documento, demora metade do ano, a gente conseguiu reduzir esse processo em 85% do período. Então, hoje, a secretaria ela é muito mais rápida, muito mais ágil, colocamos processos que sejam digitais, no caso, atendimento via e-mail, via WhatsApp, estamos já finalizando o processo para que todos os processos da secretaria sejam digitais, que isso entra dentro do plano de governo do prefeito, que é uma das metas que ele tem no plano de governo. Então, é um compromisso nosso de fazer essa realização. Na agricultura, o trabalho nosso inicialmente, né, como estava muito defasado questão de estradas, pontes, então a gente começou a fazer esse levantamento, embora nós pegamos uma frota extremamente sucateada, a gente pode se dizer nesse sentido, esse primeiro ano foi um ano de reestruturação, e mesmo assim nós temos grandes entregas dentro disso, quase 800 quilômetros de vicinais já levantadas, inúmeras pontes que já estão sendo recuperadas, para que o pequeno produtor, o médio produtor, até mesmo o grande produtor, consiga ter a trafegabilidade, não só de ir e vir, mas também para levar o produto dele para que ele possa comercializar. Isso é o básico dentro da secretaria, para que a gente possa atender. E se a gente for levar em consideração desses 800 quilômetros, no município a gente tem 1.260 quilômetros de vicinais. Então a gente está, assim, no primeiro ano, já com uma celeridade Bem adiantado, bem né? adiantado, muito, muito, o processo bem adiantado.
Então, assim, mérito da equipe num todo, né? A secretaria num todo que tem trabalhado, que tem feito todo esse papel de atendimento à população, desde o pequeno produtor que está lá na ponta, até o analista que está lá na secretaria vendo algum processo, alguma coisa, tudo isso é um trabalho conjunto que tem dado resultado, né? Que tem dado muitos frutos. Frutos, né? A gente tem visto o trabalho de vocês, da secretaria, como eu havia dito, é uma secretaria que tem grandes desafios, pegou uma secretaria com bastante desafios e é como eu disse, eu comentei, inclusive, né, com a Catiane, quando esteve aqui com a gente, conosco, é importante ter esse olhar para a sociedade da zona rural, Uhum, porque eles precisam da cidade e a gente precisa deles, a gente que está na cidade precisa deles. E também tem a questão dos alunos, dos ônibus, dos alunos, exato. que essas pontes precisam estar bem estruturadas, bem feitas, as estradas também. Então, tem sido um ótimo trabalho, um bonito trabalho. E é como você disse, o prefeito Cláudio Ferreira tem dado essa autonomia para todos os secretários e vocês têm feito um bom trabalho, né? Uhum. Parabenizo todos vocês por isso, está sendo um belo trabalho. Inclusive, eu ia até perguntar, ia ser uma das minhas perguntas sobre realmente esses licenciamentos, que agora você falou, né? Que está mais ágil, licenciamento de precisar inclusive ter algum negócio, né, empreender. Então, tem alguma mudança ou alguma coisa assim que vocês pretendem mudar futuramente, Sim. assim? No caso, uma das etapas que aí também entra, né, dentro do plano de governo, a gente sempre fala, nós não temos promessa de campanha, a gente tem compromisso. É diferente você falar assim, prometo, mas quando for, Uhum. né? Não, o prefeito ele sempre falou e até mesmo tocando nesse assunto, é, eu conheço o Cláudio desde 2020, desde a primeira campanha, quando ele iniciou, né? Ele se candidatou pela primeira vez e a uma pessoa que não muda, né? Eu falo assim no sentido, o discurso ele sempre foi o mesmo, a essência sempre foi a mesma. Então você vê essa, como é que eu posso dizer assim, uma simplicidade, como ele sempre fala, né? Desde lá, de 2020, na primeira campanha, ele sempre falou assim, olha, tenha na ponta da língua, você quer um discurso de verdade? Tenha o seu coração na ponta da língua, que aí, no caso, você vai levar a verdade. E a verdade que você leva, essa fala muito mais alto. Então isso eu vejo desde 2020, depois quando ele saiu para deputado, e também agora nessa eleição que para a prefeitura, que foi 2024. Então, eu vejo que tudo isso, desde o Cláudio, a Alessandra, vem acompanhando essa trajetória, muito a fidelidade aos princípios que ele coloca. E ele trouxe essa fidelidade de princípios junto ao secretariado dele, né? Então, quando ele trouxe dentro do plano de governo dele, e ele colocou e falou assim, ele deu uma missão para cada um. E essa específica, por exemplo, do licenciamento, era um problema que eu digo que todas as pessoas que precisavam empreender, que é um desenvolvimento que ele já colocou no primeiro ato dele aqui, que foi justamente pensar na questão do desenvolvimento econômico, a primeira Da lei que ele cidade, né? colocou na cidade. Então, quando a gente atua nesse formato, pensando no licenciamento, é para facilitar para as pessoas. Então, projetos futuros que a gente tem seria no sentido de que, a gente já conseguiu implementar e até fazer uma diferenciação, né? Pequenos empreendimentos, por exemplo, eu quero abrir um escritório de administração, ele é dispensável do licenciamento, porque o potencial poluidor dele é extremamente baixo. Mas ele faz o quê? Legal. A dispensa. Então ele faz uma solicitação do processo na secretaria, que é a dispensa. Antigamente esse processo era feito todo manual, então fazia ali na secretaria manualmente. Hoje ele já é feito dentro da rede Sim, então faz esse processo todo digital dentro do sistema e emite a guia totalmente lá no processo, simplificado, para poder dar celeridade no processo. Então foi uma das primeiras ações que a secretaria teve. Então só esse ano já teve mais de 2.000 atendimentos ali específico de dispensa de licenciamento Que que vem, e a bacana. gente faz a análise, né? Vai lá nas empresas, nos empreendimentos, para verificar se é dispensável, se não é, que isso é de rotina, de praxe. E dos empreendimentos que são licenciáveis, nós já vamos estar implementando agora também o processo totalmente digital, onde a pessoa ela faz todo o protocolo, geralmente tem um técnico que a pessoa Uhum. contrata, e ela faz o protocolo todo digital, para justamente
tirar esse processo de ter que ficar levando documento para lá, para cá, imprimir. Então facilita tanto para a secretaria, quanto também facilita para o munícipe para poder acelerar os processos, desenvolver e que possa ter a resposta cada vez mais rápido. Todos os processos da secretaria serão todos digitalizados. Perdão, não digitalizados, mas serão digitais. Aí, no caso, tudo que for protocolado, solicitação de PRAD, né, solicitação de parecer ambiental, todo esse processo será feito ele totalmente digital. Pode fazer então, digital pelo site. Então ele vai ter tanto no site quanto também vai ter lá no Rondonópolis na palma da mão, né? Então é um processo que já está em implementação, o mais breve possível, isso já vai ser lançado para toda a população. Então, dentro da secretaria, isso aí já é um novo desafio que a gente já está fazendo os testes dentro da secretaria para já lançar o mais breve possível. Cara, eu fico muito feliz com essas notícias, né? De cada secretário que passa por aqui, a gente vê que as coisas estão ficando cada vez mais digital. Então, o empreendedor agradece, né? A população de Rondonópolis agradece, porque hoje em dia a gente vive no mundo digital. Então, essa visão que o prefeito teve de colocar as coisas mais digitais é muito boa para toda a população, Sim, é claro. com certeza. A gente sabe também que Rondonópolis é uma cidade que cresce muito, né? Tem uma área verde aí bem bacana. Como que está sendo essa avaliação, esse cuidado com essas áreas verdes, né? Com esse meio ambiente aí da cidade, as podas de árvores, como que está sendo tudo isso? Então, nós hoje estamos com uma equipe específica qualificada para fazer as podas nas áreas verdes do município e em outras áreas que são necessárias ou emergenciais, que deve ser realizado algum tipo de poda. Então, nós já estamos atuando frente a isso daí. Vocês podem notar também que hoje, Rondonópolis, ela já não tem mais aquelas entradas da cidade tão feias como era antigamente. É verdade. O prefeito, né, o Cláudio, ele tem uma visão muito forte disso como paisagista. Eu sempre brinco e falo bem assim, eu não tenho essa expertise, a parte de paisagismo, o senhor, Essa e visão, né? literalmente é ele que determina aonde vai ser plantado, como vai ser cada uma das ações e nós operamos. Mas isso parte diretamente dele. Então isso mostra principalmente o zelo e o cuidado que ele tem. Por exemplo, cada árvore que foi plantada aqui nessa cidade foi direcionada pelo prefeito. Então, talvez você olhe ali uma rotatória, você olha lá a entrada da cidade, ela não foi simplesmente feita ao acaso. Não, ela foi planejada. Então, o Cláudio sempre usou uma frase desde 2020, eu ouvi ele falar isso. Quem erra ao planejar, esse planeja errar. E no caso, é uma gestão que ela planeja para acertar não só agora, mas para acertar daqui para frente. Então, aquilo que está sendo feito hoje, por exemplo, nós temos o programa Cidade Verde, tanto na questão da limpeza, quanto também da arborização da cidade. Isso que é feito hoje, ele vai ecoar para as próximas gerações. Então, nós vivemos numa cidade que ela tem um clima muito quente. É normal, isso é natural, né? Mas esse processo de arborização que é feito na cidade, os plantios que ocorrem, isso agora vai ter um processo de desenvolvimento. Você pode ver que as mudas que são plantadas, isso já foi planejado, porque não são mudas pequenas. O processo dela de desenvolvimento vegetativo, ele nesse período é um pouco lento. Então as mudas que são plantadas, você pode observar que são acima de 2 metros. Então já são mudas que são mais altas do que eu, e eu tenho 1,90 m, né? Duas de mim. E no caso, já para acelerar o processo de crescimento, copa, embelezamento e sombra na cidade. Ou seja, a gente pegou já a parte central da cidade, pensando também nos comerciantes. Por quê? As pessoas vão ter mais qualidade para andar nas calçadas, para poder embelezar a frente do empreendimento dela. E se você for parar para pesquisar cada uma das espécies que foi colocada, o prefeito, quando ele me ligou falando sobre isso esses dias atrás, ele até falou assim, olha, você pode pesquisar uma espécie específica, chama Bauhinia blackiana. Essa que é conhecida ou como árvore orquídea, né? Ela não é uma espécie encontrada em qualquer lugar, mas você vai encontrar em condomínios de luxo. E isso hoje, você pode reparar
Por exemplo, tem uma outra espécie lá que é o aricá, né? Que foi ele que introduziu essa espécie para dentro da questão paisagística aqui na região. Uhum. E nesse caso, são espécies que eram utilizadas somente, como é que a gente pode dizer assim, condomínio de bacana, né? Isso. Mas hoje a linguagem é o quê? A gente quer devolver para a população aquilo que é dela. Então, Exatamente. através dos tributos, né, as operações, isso eu falo das operações, porque todas as árvores que foram plantadas no município até hoje não foi gasto R$ 1. Por quê? São utilizadas as compensações ambientais para fazer as compras dessas, por exemplo, alguém que cometeu uma infração, né, ambiental, Entendi. então no caso faz a solicitação dessas mudas, né? Então ele faz a aquisição das mudas ou uma empresa que precisa fazer uma abertura de uma área, ela precisa fazer a supressão vegetativa. Então é feito o cálculo pela quantidade de árvores que tem, as espécies são exóticas, são nativas, qual tipo de espécie, calcula-se quanto ele precisa repor disso. Hum. Então nós pontuamos, olha, essas espécies específicas que vão ser utilizadas aqui no município, né? E aí fica a critério dele escolher qual é o local, a gente só pontua especificamente qual que é, mas nós colocamos um padrão. São árvores de 2 metros mínimo, né? Que tem um copo, e a espécie específica que é passada. Então isso é planejado. Isso Não aí. é qualquer árvore que Não, planta, não é. então tem Por um exemplo, planejamento por você vê trás. que a maioria das palmeiras que foram plantadas anteriormente hoje já estão todas mortas. Por quê? Porque ela não é feita para o clima daqui. E aqui Então, é tenso. e o que é isso? É você não dar valor ao dinheiro O público. dinheiro público. Entende? E nós sempre olhamos de que forma o dinheiro público, o recurso público, ele tem que ser retornado para a população da forma mais eficiente possível. Então, nesse caso, a gente pega ali esse processo de arborização e nós vemos de uma forma muito boa. Por exemplo, as entradas da cidade, nós temos muitos feedbacks positivos das pessoas agradecendo e Realmente. falando assim como mudou, como embelezou. E graças a Deus, assim, a gente tem visto e esse processo tem sido muito assertivo. E isso não é mérito só da secretaria, na verdade, isso é mérito do prefeito, porque quem direciona todo esse processo é ele, e nós simplesmente executamos. É, realmente está sendo um trabalho bem bonito, tá? A cidade realmente está com a cara nova. A gente já vê uma cara nova na cidade. E é como você falou, ele pensou meio que emergencial para daqui pouco tempo a gente ver o resultado de tudo que está sendo Exato. feito. E isso é muito bom. A cidade toda ganha com isso, né? Em relação ainda sobre esse meio ambiente, a gente sabe que, como você bem falou, Rondonópolis tem um clima bastante quente, né? Uhum. E tem a época aí também que tem a época de queimada, tem os crimes ambientais, infelizmente, que acontecem. Como que a secretaria tem lidado com esses crimes ambientais? Como que está sendo feito a questão de, às vezes, lotes abandonados, né? Tem que ter essa fiscalização mais rigorosa, né? Sim. No caso, quando os lotes estão abandonados, né, ou sujos, quem faz essa fiscalização inicial é o controle urbano, que aí fica na pasta da Secretaria de Fazenda, com a secretária Rani. Uhum. Então, uma equipe dela já vai, verifica, faz lá as notificações para o município, que é o proprietário daquele imóvel, Uhum. né, e a não realização da limpeza dentro do período, e aí foi colocado um processo, agora não me recordo se foi por lei ou se foi por decreto, mas que o município faria essa limpeza, né? E isso eu falo assim do planejamento, porque quando isso foi instituído, já foi pensado o quê? No processo de queimada, isso desde o início do Exatamente. ano. Porque quando o lote está sujo, as pessoas fazem queimada. Ou até mesmo um vizinho, alguém que está um pouco irritado com o processo, coloca fogo. Só que isso atrapalha para toda a população. Problemas respiratórios, Respiratórios. aí vai estourar lá na saúde, Uhum. né? Então isso gera um custo a mais para o município. E eu lembro desde o início do ano, o prefeito sempre falou bem assim: o seu desafio é na hora das queimadas, resolve esse problema. Eu falei, meu Deus do céu, então vamos lá, vamos trabalhar. A gente fez o levantamento através do INPE, então nós levantamos ali quais eram os pontos. Então lá tem um histórico. E fizemos uma equipe de brigada dentro da secretaria para fazer esses atendimentos e dentro dos processos de queimadas que tiveram esse ano, comparado ao ano passado, o índice de queimada foi 87,6, salvo engano, menor
do que do ano passado. Olha que coisa boa, um resultado muito bom. Sim. Expressivo até. É muito expressivo. Na verdade, o nosso intuito é zerar esse processo, Se né? Deus quiser. Mas o que a gente quer fazer de fato é conscientizar a população que quem sofre o maior dano com isso é a própria população, são os próprios Realmente. munícipes. Então, nós já estamos pensando no próximo ano, queimada zero, né? Se a gente conseguiu chegar nesse índice, nós podemos melhorar cada vez Exatamente. mais. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, mas isso foi um planejamento estratégico de analisar quais eram os pontos que tiveram os maiores índices de queimada, e isso tem todo na questão no site mesmo, a gente consegue ver as manchas, os focos ou a localidade de cada uma dessas queimadas, e para o próximo ano se programar mais ainda, porque nós estamos trabalhando com um recurso que foi da gestão anterior. Então, nós podemos melhorar isso para os próximos anos e assim por diante. Então, esse foi um dos pontos que foi muito assertivo, e também com a questão da fiscalização, né? Que quando houve as queimadas, uma atuação muito em conjunto com o Corpo de Bombeiros, né? Então, a gente já de imediato já entrava em contato, já ligava, já mandava os pipas direto para fazer esse combate, né? É claro que com a equipe de brigada. Então, em muitas situações, a equipe da secretaria chegava antes. Por quê? Porque não porque não tinha eficiência dos bombeiros, de forma nenhuma, mas é porque às vezes tinham 2, 3 focos em pontos diferentes. Era muitos ao mesmo tempo. Isso. Né? Aí, no caso, a secretaria já se deslocava e fazia esse processo de combate. Eu me recordo um dia que eu estava lá junto com a equipe, meia-noite, fazendo esse combate a incêndio. Mas eu falei, não, vamos lá, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver esse processo. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar esse período. Agora no período de chuvas já é muito mais tranquilo, a gente não tem esse tipo de problema. Ameniza bastante, né? Mas realmente, é como eu disse, são poucos meses de gestão, né? Vamos entrar em um ano de gestão, você à frente da secretaria, uma secretaria importante, com muitos desafios, e a gente vê os números são bons, são números excelentes, a gente vê que você está fazendo um ótimo trabalho, né? Junto com seus parceiros, seus adjuntos, está sendo um ótimo trabalho, está sendo um trabalho bem feito, e a população de Rondonópolis agradece, né? Principalmente o pessoal da zona rural também, né? Que Sim. o pessoal da zona rural agradece muito mais. Para finalizar, Álvaro, deixa um recado para a população do que eles podem esperar futuramente agora, né? Você à frente da secretaria, fala o que eles podem esperar de você, o que você pretende fazer, algum projeto que você queira adiantar. Deixa um recado aí pro pessoal de Rondonópolis. Bom, dos projetos que nós temos, além desses que a gente já mencionou, nós vamos estar agora já pensando em novos desafios, por exemplo, já fazer uma repaginação no Horto Florestal, né? Coisa boa. Que é um Parque Natural Municipal Isabel Dias Goulart. E tá bem esquecido, né? Ele tá um pouco... Ali já trocou todas as grades, né? A equipe do CBR fez já um processo de trabalho com os animais que, infelizmente, as pessoas acabam utilizando como depósito e pegam e descartam os animais. Eu sempre falo, o prefeito também fala, não pegue o animal e descarte ele se você não quer cuidar. O CBR está ali para receber esse animal. E tem também as protetoras, né, que a prefeitura tem um termo de fomento que fazem essa recepção desses animais e dão o devido cuidado. Então, não faça isso, porque primeiramente é um crime ambiental que você está cometendo. Exatamente. Né? E tem que se dar um destino correto, um lar para esse animal. Ele não pode ser abandonado de qualquer forma. E lá no Horto, especificamente, já foi feita toda a troca de grades. O prefeito já fez um planejamento de alguma... Eu vou, assim, tentar dar um spoiler, né? Um spoiler, olha, gente, primeira mão pra gente. Um processo de revitalização ali do Horto. Então, já vendo luminárias diferentes, estilo clássico. Então, vai ter uma nova estrutura ali para o Horto. Então, vai ter uma novidade ali. E a gente espera o mais breve possível já finalizar os processos que a gente tem, licitatórios, né? Para poder começar a atuação ali. Então, o Horto vai ser repaginado, assim como nós também, as demais praças, né, do município, que são áreas verdes, que a gente tem os devidos cuidados, fazer essa revitalização e também
a questão de projetos de educação ambiental dentro das escolas, de plantio, ou também em outras áreas, principalmente áreas mais carentes, né, ou bairros que são mais afastados, de arborização desses Que locais, bacana. para que a gente possa ter uma melhor qualidade, né, assim como também, vocês podem notar lá, o prefeito ele já fez essa determinação ali no Córrego do Canivete, vai ter aquela pista de caminhada, então tem várias secretarias que estão trabalhando, vai estar lá toda arborizada. Coisa Então, é a atuação de uma gestão que pensa na população. uma atuação conjunta de todo mundo, procurando o bem-estar de todos, né? Isso. É como eu sempre digo, eu já costumo dizer nas entrevistas, tem que olhar que vocês estão lutando para o bem total da população. Todo mundo está ganhando, a gente está ganhando, e todo mundo que a gente fez entrevista, mesmo os que não são de Rondonópolis, mas que vieram e estão aqui, estão à frente de alguma secretaria, eles se consideram rondonopolitanos, Uhum. que eles gostam da nossa cidade. Então, nada melhor que cuidar dessa cidade, né, que a gente mora. Mais uma vez, eu queria agradecer a sua vinda até aqui, ter esse bate-papo com a gente, mostrar para a população, né, quem está à frente, quem está tendo esse trabalho também, e realmente mostrar os desafios, que não são fáceis, né, como ele bem disse, vários desafios, e a questão do Horto Florestal, muita gente vai agradecer. É um espaço muito bonito, que já foi, né, muito bem frequentado, as pessoas gostavam de frequentar, realmente passou uns tempos esquecido, mas graças ao prefeito aí, todo o trabalho dessas secretarias vai ser reestruturado. Então, muito obrigado mais uma Eu vez que por ter agradeço. vindo. Gente, e para vocês verem entrevistas como essa e outras informações de tudo que acontece na nossa cidade de Rondonópolis e no estado, é só acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br. Até a próxima!